Acompanhamos a rotina deles no Congresso. Jean Willis. Olha só, essa casa ela é formada majoritariamente por homens brancos, ricos, heterossexuais e cristãos, a maioria, né? As mulheres, embora sejam maioria no Brasil, numérica, né, mais mulheres do que homens, elas estão pouco representadas aqui. Jean, para o país mudar, em primeiro lugar, precisa entrar o assunto em pauta. Sim. Que tipo de dificuldade você encontra para colocar a homofobia enquanto crime na pauta do Congresso? Olha, a dificuldade é mesmo a maioria conservadora. O fato da gente não ser maioria, nós, os deputados mais progressistas e voltados para os direitos humanos, impede que a gente consiga, por exemplo, aprovar a criminalização da homofobia. A gente não consegue por isso, porque a maioria vai lá e vota contra. Você acha que vai vencer essa guerra? Eu não acho que eu vou vencer, porque a vida é feita de batalhas, né? Eu acho que a gente pode vencer batalhas. Algumas batalhas a gente tem vencido. E eu gostaria também de subir na tribuna para dizer, olha, a partir de hoje o Brasil é um país que reconhece plenamente os direitos das pessoas transexuais. Jair Bolsonaro. O senhor perdeu a primeira batalha na lei que criminaliza a homofobia. A lei passou aqui na Câmara. Nós cochilamos, vamos falar assim. Foi no final de 2010. Por que o senhor lutou tanto contra essa lei? Porque cria uma classe especial junto aos homossexuais. Eles não são diferentes de mim, de você, de quem quer que seja. Apenas porque dorme, vamos assim dizer, com a pessoa do mesmo sexo. Nos corredores, eles procuram não se cruzar. Aqui dentro do plenário, os debates entre esses dois grupos são apaixonados, radicais e sem nenhuma perspectiva de entendimento. Deputado, o senhor senta no lado direito, Jean Willis senta no lado esquerdo. Vocês não têm a chance de vir até o centro para convergir? Olha, eu nunca fugi dele. Muito pelo contrário. Muitas vezes que eu entro aqui, eu cruzo no corredor, ele vira a cara para mim, ok? E eu estou disposto a conversar com ele. Eu não sou homofóbico, mas o que parece é que ele é heterofóbico. Conversar significa entrar em entendimento? E algumas coisas até poderíamos, por que não? Por exemplo? Eu acho difícil, né? Vai depender do poder de persuasão dele. Nas propostas que ele defende... Naquilo que ele defende, o que o senhor poderia concordar? Vou falar dos projetos que ele tem aqui dentro, nada. Como, por exemplo, cirurgia de mudança de sexo para menores de idade, independente da vontade dos pais. Não posso concordar com isso daí. Você acha que um dia vai dialogar com Jair Bolsonaro? Ah, não. Acho dificílimo. Não vou dialogar, não. Porque, como eu disse para você, ele é uma expressão caricata do fascismo. O fascismo não abre diálogo, entendeu? Quem é mais radical, você ou ele? Eu não sou radical. Eu não me considero uma pessoa radical. Para ele, você é? Eu acho que ele é equivocado. Ele não conhece os termos de radicalidade. Troca de acusações. Como é que o senhor vê as posições do deputado Jean Willis? Eu não entendo, não sou como ele, que acha que a criança nasce homossexual. Eu acho que é um comportamento. É a família que leva isso aí. Eu sou a prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. Quantas vezes você já ouviu aqui dentro que você quer desestruturar as famílias? Muitas vezes. Eu ouço isso o tempo inteiro, que eu sou uma ameaça à família. E como é que você vê essa acusação? Como uma estupidez, como uma acusação desonesta e estúpida, mentirosa, porque não é verdade. Ao contrário, eu quero proteger todas as famílias. Como eu disse para você, a família vem mudando. Uma mulher que cria filhos sozinha é uma família. Um pai que cria os filhos sozinho é uma família. Uma avó que cria os netos só porque os pais faleceram é uma família. Um cara que se separou da mulher dele e teve filhos com outra mulher forma uma família estendida. Ou seja, nós temos hoje diferentes arranjos familiares. Por que a gente vai deixar de fora as famílias homoafetivas? Para Jean Willis, o Congresso é homofóbico. O senhor concorda com isso? Ela é institucional e a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, faz parte da sociedade. Então há homofobia aqui. Eu acho que para ele o Congresso é heterofóbico. Porque eu não vejo ele discutindo com outros parlamentares, a não ser daqueles restritos círculos de amizade dele de alguns deputados de esquerda. Fogo cruzado. Que pergunta você faria a Jair Bolsonaro? Sua estupidez tem limite? Porque deve ter um limite para a estupidez dele, né? O deputado Jean Willis perguntou ao senhor qual o limite da sua estupidez. Olha, eu vou falar do limite da hipocrisia dele com essas propostas. Que pergunta o senhor faria ao deputado Jean Willis? Jean Willis, você sabe que é uma criança de 5 anos de idade ter acesso a esse tipo de material? Você acha justo isso?
Isso é uma covardia para com os pais que estão trabalhando, pagando impostos, para te dar esse salário maravilhoso que nós temos na Câmara. Discursos inflamados. E só para desfazer esse preconceito, eu sou filho de um casal heterossexual, e todos os homossexuais que existem no mundo nasceram não de chocadeira, nem por geração espontânea, mas de casais heterossexuais. Então isso quer dizer que a orientação sexual dos pais não influencia na orientação sexual dos filhos. Qual a diferença entre o senhor e ele? Eu sou autêntico. Eu defendo a família, tenho vergonha na cara. Jean, você se sentaria à mesa com Jair Bolsonaro para discutir a aprovação de um projeto? Não. Em hipótese alguma? Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. E se ele te estendesse a mão? Olha, se ele me estendesse a mão e fosse honesto, se ele parasse de dizer que os homossexuais são homossexuais por falta de porrada, ele teria todo o meu acolhimento. Geralmente eu falei essa frase. Como é que você encara essa frase? Eu encaro como mais uma das muitas estupidezes que ele diz, e mais uma das irresponsabilidades, porque, como eu disse para você, é um cara que não pensa em como essa frase vai impactar na pessoa que está ouvindo ele, né? O cara lá do interior, ignorante, que tem um filho gay em casa, pode matar esse filho. Qual foi a campanha de ódio que mais te machucou? É essa que me associa à pedofilia, e que com certeza partiu da família Bolsonaro, né? Dele e dos filhos dele, e da rede que ele sustenta. Sabia que ele o acusa disso? Não, não sabia. Tô sendo surpreendido aqui. O senhor espalhou o boato de que ele é pedófilo. Ele quer pegar a classe de homossexuais ou quem pratica o sexo, né, com a pessoa do mesmo sexo, e colocar contra mim. É apenas isso. Jean Willis, vá ser feliz. Agora, a partir do momento que você estimula isso nas escolas, você está estimulando a pedofilia. Isso você não perdoa. Não tem como perdoar isso, né? Nervos à flor da pele. Eles estão nos provocando, estão nos afrontando. Cuida da tua vida. Eu quero que os homossexuais sejam felicíssimos. Mas, por favor, respeite. Mas o senhor quer a distância deles? Não, não. Não posso falar com um cara desse, né? Não posso depois trocar tapinhas nas costas e beber cafezinho com ele. Não, isso é sério. Pode me chamar de homofóbico, que eu mato no peito, meu couro é duro, tá ok? Mas sei que estou sendo agredido, estou me tornando uma vítima da sociedade para defender o filho exatamente dos que mais necessitam. Embates. Essa verdade nós temos que botar para fora. Você tem orgulho daquela bandeira? Dessa aqui? Muita. Tenho muito orgulho dessa bandeira. E eu vou dizer, tem uma frase do hino nacional que combina muito comigo. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Não fuja à luta também. Jamais. Jamais. A minha vida sempre foi uma luta. Eu não vejo uma mulher grávida falando, o meu quarto tem as cores do arco-íris, porque ele vai decidir o seu sexo no futuro. Não, ou ela pinta de azul ou de cor de rosa no seu quarto. E espera aquela criança com todo carinho, de modo que ele seja no futuro um homem útil à sociedade pelo seu conhecimento, pela sua profissão, e não pela sua opção sexual. É covardia pra criança! Covardia pra... Você quer queimar a você vai queimar a cor! Se alguém quiser procurar um psicólogo e falar, eu quero ser gay, me ajude, sem problema, o psicólogo vai ajudá-lo. Mas se acontecer exatamente o contrário, o homossexual procurar um psicólogo para deixar de ser gay, isso é punido por resolução do Conselho Federal de Psicologia com a cassação do seu diploma. Isso é justo? A cura gay é um retorno a esse passado, em que a homossexualidade era tratada como uma doença. A homossexualidade não é uma doença. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. Vitórias. Prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. E derrotas. O discurso homofóbico dá votos? Tem dado votos. Tem dado votos. Eu acho que ele é um cara que se elegeu muito em cima do discurso homofóbico. Não só. Ele representa, assim, toda uma ordem conservadora, que vai contra os direitos das mulheres, que é contra os direitos da infância, da adolescência, né? Ele representa um conjunto de ideias, assim, nesse sentido. Mas a homofobia está lá presente. Mas a homofobia dá voto. Eles chamam o cara de viado! Eles chamam o cara de preto! Cura gay, como é que você encara esse termo? Uma estupidez. A cura gay é um retorno a esse passado,
em que a homossexualidade era tratada como uma doença. A homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana. O cura gay, repito para você, leva-se em conta a questão da psicologia. Se alguém quiser procurar um psicólogo e falar, eu quero ser gay, me ajude, sem problema, o psicólogo vai ajudá-lo. Mas se acontecer exatamente o contrário, o homossexual procurar um psicólogo para deixar de ser gay, isso é punido por resolução do Conselho Federal de Psicologia com a cassação do seu diploma. Isso é justo? O psicólogo é alguém para te ouvir e tentar buscar uma solução para o teu caso, seja ele qual for. Até isso, o ativismo gay entra no Conselho Federal de Psicologia, que eles não vão gostar que eu vou falar agora. Tá apinhado de gays no Conselho Federal de Psicologia. E como é que você vê isso? Eu vejo isso, que eles assumiram isso aí. É o aparelhamento gay neste Conselho de Psicologia. Homofobia é queimar rosca todo dia. Bota lá, bota até jornal. Quando é que você vai deixar de ser uma voz solitária aqui dentro? Eu acho que dentro de 10 anos eu deixo de ser uma voz solitária. Acho que vai ter muito mais representantes da comunidade LGBT aqui, como vai ter de outras comunidades também. Eu creio, eu sou um cara esperançado. Gostem dessas pessoas ou não, eu sou homossexual assumido, sou deputado federal, represento uma comunidade. A infância e adolescência de Jean na Bahia foi de traumas e leituras de muitos livros. Aos 12 anos de idade, quando eu estava indo, eu morava em Alagoinhas ainda, na minha cidade, eu estava indo para um dos encontros da pastoral, eu era membro da pastoral da Juventude Estudantil, e eu estava andando nas ruas e veio um cara na minha direção e, do nada, esse cara me deu um murro. Um murro. E as pessoas que estavam em volta viram um cara mais velho do que eu tinha 12 anos, me batendo e ninguém fez nada. E a princípio eu não compreendi por que esse cara me bateu, o que é que eu fiz a ele. E depois é que eu compreendi que ele identificou imediatamente que eu era homossexual, sei lá, pelo meu jeito, e me bateu. Foi a única violência física que eu sofri. Eu existo, não adianta as pessoas virem com seus preconceitos querendo nos invisibilizar. Já quando você se descobriu homossexual? Olha, na mesma época em que, em geral, as pessoas se descobrem heterossexuais, né? Quer dizer, quando a orientação sexual começa a aflorar. E é na mesma época para todos nós, para héteros e homossexuais. Que é ali na pré-adolescência, quando o desejo, o afeto pelo outro começa a aparecer. Bastava as pessoas colocarem os dois neurônios para funcionar para entender que esse preconceito não se sustenta por muito tempo. Você cresceu ouvindo que tipo de comentário? Todo tipo de comentário, assim, de arremedo, de desqualificação, por parte dos meus parentes mais velhos, dos meus tios, dos meus primos. O que te falavam? Coisas horríveis, né? Tipo? Viadinho, mulherzinha, tome jeito de homem, você não vai dar pra nada. Você sofreu muito com isso? Claro, todo mundo sofre, Cabrini. Imagina uma criança ouvir isso, cara. Qual foi o momento mais difícil para você? Para mim, o momento mais difícil foi na entrada na adolescência, sabe? Quando a escola se torna particularmente insuportável. Porque você começa a sofrer bullying na escola, né? Você começa a ser ameaçado de apanhar na saída da escola. Eu não saía pro recreio, por exemplo. Não saía pro recreio porque eu tinha medo de apanhar dos meninos. Então eu ficava dentro da sala de aula, porque a professora, de certa forma, me protegia. Esse é um momento muito difícil, é o momento em que você começa a se sentir estranho. Quando você contou aos seus pais que era homossexual, qual foi a reação? A reação da minha mãe foi mal, foi O que ela te falou? Ela chorou e ela disse que preferia que eu não fosse. E o seu pai? Meu pai, eu nunca conversei com ele sobre isso. Por quê? Nunca conversei. A minha relação com meu pai sempre foi uma relação muito difícil, por causa do alcoolismo dele. Ele virou celebridade em um reality show e então soldado de uma causa. Quando se fala em direitos dos gays, existe luz no fim do túnel? Existe. Eu sou um exemplo dessa luz no fim do túnel. Aquele garoto de 14, 15 anos que está começando a afirmar sua homossexualidade agora, ele pode ver em mim um exemplo positivo. Isso não é pouca coisa, sabe? É uma luz no fim do túnel.